Transmitindo. Vou só esperar dar as 9 horas, tá? Não, já está transmitindo, pode começar. Tá. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso sábado letivo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando, todos vocês que estão aqui com a gente hoje, tá? Eu quero agradecer em nome da equipe de professores da área de Ciências e Biologia. Eu quero agradecer também ao professor Celso, que está nos ajudando na transmissão dessa live, ao professor William, que vai ser o nosso intérprete, e eu vou apresentar a nossa convidada daqui a pouco. E, para quem não me conhece, né, eu sou a professora Vanessa, eu sou professora aqui na Escola Francisco Cândido Xavier já há alguns anos. E o objetivo da nossa live de hoje, né, na verdade, vai ser mais um bate-papo mesmo. O objetivo é refletir sobre algumas temáticas ambientais que são muito atuais, né? O tema da nossa live é os impactos do homem no meio ambiente, né? E como que as consequências desses impactos, elas podem estar relacionadas com o surgimento de novas doenças, né? E, consequentemente, até mesmo pandemias. Esse tema, ele foi proposto pela equipe diretiva da escola, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado sábado passado, né, dia 5 de junho. Então, acredito que vai ser muito interessante. A nossa convidada, a Cibele, ela vai ter muitas considerações interessantes e importantes para passar para a gente, e depois a gente vai ter um bate-papo, tá? O nosso público-alvo é a nossa comunidade escolar, ok? Agora eu convido o diretor Sebastião para ele fazer as suas considerações iniciais. Sebastião, é com você. Bom dia, Vanessa. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, tá, pelo esforço de vocês. Em nome da direção e de toda a equipe da Escola Francisco Cândido Xavier, eu agradeço, tá? Quero agradecer a participação da professora doutora Cibele, né, que está trazendo, né, um pouco do seu conhecimento para dividir conosco, né? A gente, enquanto escola, fazendo o nosso papel da conscientização dos alunos, nós vamos falar sobre um tema importante, né, que está nas mídias a toda hora, que são os impactos, né, no meio ambiente. Vamos falar também de preservação. Então, eu quero agradecer mesmo a toda a equipe da área de biologia, né, a professora Wilza, você, Vanessa, a Lidiane, né, a Lidiane Rodrigues e a Lidiane Araújo, também a Cristiane, o William e o Celso, né, que sempre nos apoiando aí. Em nome da escola e da direção da escola, eu quero deixar o meu agradecimento, tá, para todas vocês, e que possamos ter uma live muito produtiva, para que a gente possa discutir esses assuntos, né, que é de tão importância para todos nós e para um futuro, né, que nós almejamos e vamos ver aí acontecer. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Sebastião. Bom, pessoal, dando seguimento, né, ao nosso trabalho, eu vou apresentar agora a nossa convidada para esse bate-papo de hoje. É a Cibele de Cássia Silva. A Cibele, ela é bióloga, ela é doutora em Ecologia e Evolução, e o mais importante, ela é minha ex-aluna, que eu fico muito orgulhosa disso. A Cibele, apesar das suas demandas de trabalho, né, quando a gente convidou ela aceitou prontamente o nosso convite, com muita boa vontade, e ela, assim, ela é uma pessoa que, apesar da gente não ter muito contato,
é uma pessoa que eu acompanho, né, pelas mídias sociais. Isso, as redes sociais, elas permitem isso, a gente está acompanhando os nossos ex-alunos, né, e ela é uma pessoa que eu admiro muito a trajetória dela. Desde quando ela era aluna, né, desde lá do ensino médio, até hoje como pesquisadora, né. Então, é isso, Cibele. A Cibele, ela vai fazer as considerações dela, pessoal, e depois a gente vai abrir o chat para vocês colocarem comentários e perguntas, e depois a gente vai dar seguimento, tá? Podem colocar aí no chat as perguntas, os comentários, que a gente vai ter o momento do bate-papo. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito interessante e muito enriquecedora para nossos conhecimentos. Tá bom? Cibele, é com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse sábado letivo. Eu trouxe, espero que seja uma conversa leve, tranquila, para o sábado ficar bem mais interessante. Que eu acho que o conhecimento de verdade a gente passa assim, né, de maneira bem descontraída e leve. Agradeço bastante, né, o convite a todos da escola por esse movimento, né, um ano de pandemia aí, só nós sabemos quanto que nós tivemos que nos reinventar enquanto semeadores de conhecimento. Então, assim, achei a ideia fantástica, não teria como não estar aqui hoje. Agradeço o espaço, né, agradeço o professor Sebastião, agradeço a Vanessa e todos da escola. Muito obrigada também ao Anderson e o professor Celso, que está nos bastidores e que me instruiu aqui também com essas tecnologias, tá bom? Como a Vanessa disse, a minha área é um pouco ecologia. Então, assim, pandemia, essas coisas, não é muito a minha área, mas, assim, eu tentei trazer para vocês uma coisa leve e vai ser mais uma troca, que eu acho que falar de pandemia requer várias diferentes faces do conhecimento. A gente tem que falar de história, de geografia e de tudo um pouco. Então, acho que é bem multidisciplinar esse tema e vai ser uma troca com vocês e com todos os professores da escola, tá bom? Então, podemos começar. Bom, pessoal, como a Vanessa disse, o pessoal da escola sugeriu os impactos do homem no meio ambiente e suas relações com a pandemia. Pode parecer um pouco subjetivo, mas vocês vão ver ao longo da palestra, da nossa conversa, que está tudo muito interrelacionado. Como que os nossos impactos, como a degradação do meio ambiente, pode estar relacionado, ou pode não, estar relacionado com o surgimento de grandes doenças que antes até então não tínhamos, ou não conhecíamos de fato. E até mesmo uma pandemia como essa que estamos vivendo até mais de um ano. Pode passar para o próximo. Alguns pesquisadores dizem que, em termos de eras geológicas, né, sempre quando tem esse sufixo seno, remete à era geológica, que estamos no antropoceno, que nada mais é, em termos gerais, que a era dominada pelo homem. E, coincidentemente ou não, né, ou consequentemente, essa época dominada pelo homem também traz uma extensa queda na biodiversidade, o número de seres vivos que habitam a Terra. Alguns estudiosos dizem, assim, são bem conspícuos em falar que estamos vivendo a 6ª extinção em massa. Diferentemente de outros que tiveram asteroides e tudo mais, nós, como espécie única, né, os seres humanos, não precisamos de asteroides e outros artifícios. Nós mesmos conseguimos destruir a nossa casa, que é o nosso planeta Terra. Então, assim, é bem consenso, às vezes, na literatura científica que a extinção em massa já está em curso. E, coincidentemente, ou consequentemente também, essa queda na diversidade, esses impactos que nós estamos causando no meio ambiente, coincide com o aumento de doenças infecciosas zoonóticas, ou zoonoses, aquelas que são transmitidas por animais. Pode passar para o próximo. Em um curto espaço de tempo, por que eu falo curto? Porque 20 anos, olha, de 2000 a 2020, em termos evolutivos, isso é muito pouco. Então, para surgir novas epidemias. Então, nesse curto período, nesse curto espaço temporal, eu busquei alguns exemplos que eu me recordava
sobre pandemias ou epidemias. Pandemias é em nível global, mas nós tivemos algumas outras que ficaram restritas a alguns continentes ou se dissiparam, né? Não com tanta intensidade igual essa, mas que acenderam o nosso alerta. Então, assim, em curto período de tempo, olha quantas epidemias ou surtos epidêmicos nós tivemos. De 97 a 2004, tivemos aquele relato do H1N1, também conhecido popularmente como gripe aviária. Ele ficou mais restrito, essa pandemia, mais ao Sudeste Asiático, Europa, África, mas nós tivemos casos aqui no Brasil, dá para consultar pelos sistemas de informação do SUS, que foram vários casos nesse período de tempo, de 97 a 2004. E esse vírus, que já era comum, né, nas aves, sofreu uma mutação e passou a infectar humanos, e surgiu aí um dos grandes surtos, né, que tomou conta da mídia, nessa época aí de 97 a 2004. Já em 2009 a 2010, nós tivemos outro surto com H1N1, que era um vírus muito conhecido dos cientistas. Basicamente, ele é da mesma linhagem, da mesma família, assim, digamos assim, não é o termo correto, mas da mesma linhagem do vírus da gripe espanhola, que lá em 1918 matou muita gente. Então, assim, em contato com porcos, ele sofreu uma mutação novamente, que são os mecanismos genéticos de evolução, é um dos mecanismos genéticos de evolução, a mutação, e passou a infectar humanos. Esse surto se iniciou no México, mas também se espalhou principalmente pela América, né, pelo continente americano, e também ganhou outros países, outros continentes também. Não foi real, todos não chegam aos pés da pandemia que estamos vivendo, em 2020, 2021, mas foram grandes surtos também pandêmicos. Olha, 2 anos depois, surge outro tipo de pandemia, a MERS-CoV, também causado por coronavírus, da mesma família do coronavírus que estamos enfrentando hoje. A MERS, da síndrome em inglês, nada mais é do que Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Como eu disse, também é um vírus da família do coronavírus que infectava camelos, mas no camelo tudo bem, obrigada, tá aí o camelo feliz, sorrindo, né? Com ele tudo bem, mas quando entra em contato com nós seres humanos, causa grandes problemas respiratórios agudos graves. Em 2014, 2016, pouco antes, durante, né, Copa do Mundo, Olimpíada, várias pessoas de diferentes continentes, em terras brasileiras, o que surge? Uma nova pandemia, um surto também de uma doença até então desconhecida. Graças à ciência e aos avanços científicos de pesquisadores, né, da Universidade Federal da Bahia, reportaram, né, o sistema de notificação compulsória do SUS reportou essas síndromes até então desconhecidas, um conjunto de pesquisadores da Bahia sequenciou esse genoma ou material genético dessa nova doença, né, que estava presente, né, nesse vírus que estava presente em todas as amostras coletadas, e descobriram que se tratava de um novo vírus no continente americano, que até então não se conhecia. Tivemos aí o vírus da Zika e logo depois o vírus da chikungunya. Né, graças a avanços científicos foi bem rápido, mas nós acompanhamos de perto todo o desenrolar desse novo vírus que supõe-se, né, a ciência caminha com hipóteses e suposições, né, que vamos desvendando ao longo do tempo, que tenha sido trazido do continente africano ou asiático esse vírus, que lá nesses continentes é mais comum. Tá? Então, assim, em 2016 nós tivemos um novo surto também, embora não tenha sido muito reportado, mas nós tivemos de novo um surto de H1N1, que nada mais é do que o vírus da gripe, mas como modelos de celulares e modelos de carro, ele sofre modificações, os updates, que nada mais são do que modificações e vão se tornando mais contagiosos. Então, nós também tivemos em 2016 esse surto de H1N1. Tá, pode passar para o próximo, por gentileza. Então, mas por que sempre a gente tem essas epidemias surgindo, esses surtos surgindo? Porque os vírus são os seres mais abundantes do mundo. Uma breve estimativa, porque também não são muito estudados, assim, de taxonomistas de vírus no mundo, estima-se que tenhamos por aí 7 mil espécies de vírus no mundo.
linhagens, talvez alguns também dizem. Mas não é certeza, é ainda muito incerto. Isso é uma estimativa, assim, subestimado. Pode haver muito mais, menos não. E eles vivem por aí muito bem, obrigada, com seus hospedeiros. Tá vendo uma imagem aí do camelo feliz sorrindo, por quê? Ao longo da história evolutiva, esses hospedeiros adquiriram, assim, os anticorpos necessários, ou o sistema imune se adaptou para responder a esses patógenos, digamos assim, causadores de doença, enquanto nós não estamos acostumados com eles. O próximo slide. E o que tem isso? Quem está errado? São os hospedeiros que vivem lá? Não, somos nós que estamos entrando em áreas de equilíbrio. Então, assim, os vírus e esses hospedeiros, até então, esses animais, estavam em perfeito equilíbrio, tudo bem, muito obrigado. Mas nós, com as nossas ações, como o desmatamento mostrado nessa primeira figura, a fragmentação de hábitats mostrada nessa figura, o garimpo de áreas nativas, o desmatamento, a derrubada de áreas nativas para pecuárias extensivas, tudo isso nos coloca face a face com vírus até então desconhecidos, porque, como eu disse, existem inúmeras quantidades de vírus vivendo em sistemas naturais. E quando você entra nesses habitats, há um mundo desconhecido de vírus também, que podem ser potenciais causadores de doenças. O próximo slide. E como que isso acontece mecanisticamente? Como que é esse processo? Bom, existem várias hipóteses, vários caminhos que podemos destacar assim nesse processo de degradação ambiental, fragmentação de habitat e desmatamento, até chegar nas doenças em si. Eu vou mostrar um caminho possível que isso pode acontecer. Não é o único, existem vários. Então, vamos lá. Nós temos a degradação ambiental, que já te coloca o homem, o ser humano, em contato com reservatórios de patógenos, que nada mais são os animais silvestres, né? Eles têm patógenos ali, como eu disse, vírus, bactérias, enfim, para os usuários que no sistema imune, que no organismo deles, não causa nada, devido a esse acúmulo de resposta imunitário, e que nós não temos. Então, tudo bem ali com eles. Aí, quando você degrada o meio ambiente, degrada sistemas naturais, você já, de cara, já tem contato com esse reservatório de patógenos. Aí, um caminho que pode acontecer, quando o homem degrada o meio ambiente, ele diminui a quantidade de predadores naturais de uma certa espécie. Eu peguei aqui o ratinho, mas poderia ser o morcego. Diminui a quantidade desses predadores naturais. O que acontece? Esses reservatórios de patógenos, ou esses carregadores de doenças, digamos assim, com a ausência do seu predador natural, ele pode aumentar a sua reprodução, ou seja, criar uma superpopulação em densidades bem elevadas ali, e não só da espécie, mas do patógeno que ele carrega, como, por exemplo, um vírus. E esses animais, esses vírus também, que antes eram restritos aos ambientes naturais deles, estava tudo bem, obrigado ali, tipo floresta amazônica, floresta atlântica, como uns exemplos, né, de ambientes naturais, podem se adaptar, sofrer esses updates, igual nossos celulares, né, eles têm essas atualizações, os vírus também sofrem as chamadas mutações, eles vão se recombinando geneticamente e podem se adaptar, mudar, modificar. Então, eles passam, às vezes, precisam de um hospedeiro, né, intermediário, como morcegos ou camelos, ou podem saltar diretamente para os seres humanos. É o que nós chamamos, no próximo slide, de quebra de barreira. Então, assim, antes ele ficava restrito a um hospedeiro e tudo certo ali, e depois ele passa a infectar pessoas, a infectar seres humanos, causando doenças, tá? Isso não é rápido, assim, como eu expliquei aqui, isso leva anos, né? Assim como nossa degradação no meio ambiente, falo nossa como seres humanos, é também já histórica, né? E causa essas doenças.
alguns clássicos exemplos, assim, que nós temos. O HIV foi essa quebra de barreira, o Ebola, que nós não temos muito conhecimento aqui no Brasil, mas mata milhares de pessoas, ainda é uma doença altamente transmissível, com poder de infecção, assim, gigantesco. E agora, né, nós estamos vivendo e sofrendo, né, as consequências do coronavírus. E a ONU já havia nos alertado que hábitos degradados podem incentivar processos evolutivos, como eu disse, não acontece muito rápido. Mas, se você tem uma intensa degradação daquele ambiente, você pode acelerar esses processos evolutivos. Então, assim, de zoonoses, né, que são essas doenças transmitidas por animais. Então, assim, o que antes ia levar muito tempo, né, em termos evolutivos, muito tempo mesmo, com o nosso incentivo, com o nosso apoio, né, de degradação ambiental, essas coisas podem caminhar em passos mais rápidos. Foi como eu disse para vocês, em uma janela de tempo de 20 anos, quantas epidemias nós já vivenciamos, né? Algumas mais, outras menos, mas nós já passamos por essas epidemias antes, em um curto espaço de tempo, sempre enfatizando isso. Bom, o próximo slide. Bom, e o que tem a ver, né? Por que a biodiversidade pode nos ajudar, pode ser nossa aliada, a manutenção, né, da biodiversidade pode ser nossa aliada na prevenção de novos surtos epidêmicos ou até mesmo de pandemias. Bom, um dos mecanismos, né, que pode explicar isso é o efeito diluição da biodiversidade, que nada mais é o que, se eu tenho um ecossistema em equilíbrio, várias espécies habitando ali, por exemplo, várias espécies de vertebrados, né, que somos nós ali, eu tenho várias espécies que podem ser hospedeiras. E quando eu tenho maior diversidade de espécies hospedeiras, eu diminuo, né, afeto negativamente a persistência do patógeno. Ele não vai se reproduzir em altas quantidades, né, não vai ter uma alta densidade em uma única espécie, causando possivelmente um risco. Não, ele vai estar diluído em várias diferentes espécies e o sistema imune daquelas diferentes espécies vão combater ele diferentemente. Então, eu tenho ali tipo como uma zona de amortecimento ou um efeito tampão que pode impedir esses saltos ou esses quebras de barreiras de maneira abruptas. Abruptas eu falo assim, cerca de poucos anos, né? Porque, como eu disse novamente, esses processos acontecem naturalmente, mas levam milhões e milhões de anos em caráter, né, do ponto de vista evolutivo. E quando você tem essa interferência, acontece em janelas temporais muito curtas, né? 10, 20 anos, isso é muito curto em termos evolutivos. Podem mandar dúvida, né? Eu acho que, não sei se estou falando claro, mas estou tentando ser bem didático, não sei se estou conseguindo, mas se tiverem dúvidas, podem mandar. Se tiver alguma palavra também que vocês não entenderam, podem falar aqui no chat, que eu estou prestando atenção. O próximo. Bom, e aqui é um mecanismo, né, de ação, como que esse efeito de diluição acontece na prática, o efeito de diluição da biodiversidade. Eu aumento meu número de espécies, eu diminuo a densidade de hospedeiro, que está ali dividido em várias espécies dessa zona de amortecimento ou zona tampão. Diminuindo a densidade do hospedeiro, eu diminuo a taxa de contato. Considerando que um sistema em equilíbrio, né, eu vou ter predadores naturais e presas, né, então, assim, nenhum hospedeiro vai aumentar exponencialmente, grandiosamente, a sua a sua densidade populacional, porque um sistema em equilíbrio dinâmico, né, vou ter basicamente um equilíbrio entre predadores e presas. Então, uma diversidade de espécies, um sistema em equilíbrio, vou ter uma densidade de hospedeiro menor, uma menor taxa de contato e uma menor transmissibilidade do patógeno, seja ele qual for, vírus, bactéria, protozoários, e, consequentemente, eu vou ter uma diminuição da doença, na transmissão, no número de casos. No entanto, esse efeito de diluição, eu achei, assim, na pesquisa que eu fiz para trazer para vocês hoje, ainda há algumas controvérsias de como isso pode atuar, principalmente em condições não naturais. O que seriam essas condições não naturais? Eu vou explicar para vocês no próximo slide. Pode passar. Bom, em alguns casos, essa quantidade
maior de espécies pode causar um efeito, chama efeito de amplificação. Isso é mais comum em condições não naturais, como, por exemplo, um supermercado que vende, né, tipo uma feira, seria o equivalente a uma feira aqui no Brasil, que vende animais silvestres para o seu pessoal consumir, para a sua população consumir. Esse tipo de mercado de animais silvestres é muito comum aqui no sudeste da Ásia, que está representado nesse mapinha aí, no canto inferior direito para vocês. Então, em algumas circunstâncias, por exemplo, aqui tem um vendedor de morcego, tem vários morcegos ali. E os morcegos têm, né, eles são hospedeiros do coronavírus, de vários, do alfa, beta, vários tipos de coronavírus. Eu tenho várias espécies ali. E esse efeito de amplificação nada mais é que, em algumas circunstâncias, esse aumento do número de espécies, principalmente espécies sinantrópicas, aquelas que se beneficiam do contato humano, ou seja, a presença de humano atrai esse tipo de espécies, não é doméstico, né, que o gato, o cachorro, não, são espécies que se beneficiam, como o rato, o morcego também é relatado como uma dessas espécies, pode elevar ao aumento da prevalência da infecção, porque eu tenho várias espécies ali, uma alta densidade, e causar esse efeito de amplificação desse patógeno. O coronavírus, a família do coronavírus, são vários, né, tipos de vírus, ele existe apenas um hospedeiro, um reservatório permanente, não precisa passar por intermediário. Nesse caso, é o morcego. Então, eu tenho vários morcegos ali. Quando precisa no intermediário, precisa infectar um animal, passar por um intermediário, tipo um mosquito, para então infectar o homem. Aí a cadeia é mais complexa. No coronavírus, não. Então, assim, ele precisa só de um permanente e já infecta um homem. Aí eu tenho um mercado com vários morcegos ali. E o coronavírus em vários deles. E o homem comendo essa carne, ou se alimentando dele, seja lá como for, né, não sei, o risco de contaminação é maior. Então, nós chamamos isso de efeito, a literatura, né, chama isso de efeito de amplificação. Vou explicar mecanisticamente no próximo slide. Pode passar. Tá, aí como que isso acontece, né? A presença de vários morcegos, como eu disse, produz uma alta densidade de hospedeiros suscetíveis, causando essa maior exposição, aumentando a probabilidade de quebra de barreira, ou seja, infectar uma nova espécie. E os morcegos são mamíferos, né? Então eles têm uma proximidade, digamos, evolutiva, filogenética com a gente. Então essa quebra de barreira se torna até mais fácil de ser, essa quebra de barreira fica mais fácil de ser rompida. E como isso acontece mecanisticamente no próximo slide. Pode passar, por favor, Vanessa. Como que acontece? Eu tenho ali uma alta diversidade, por exemplo, de espécies de morcegos. E já foi provado cientificamente, estudos, né, de imunoterápicos, de respostas imunológicas, mostram que animais, principalmente os mamíferos, em condições de estresse, um mercado, né, alguns morcegos nesses mercados asiáticos são vendidos vivos. Então, assim, uma condição de estresse altíssima, altos níveis de hormônio de estresse. E existem alguns estudos mostrando que esses animais em condições de estresse há uma redução no mecanismo de defesa, induzidos ainda mais por esses hormônios estressantes. Então, esse aumento de estresse na população de morcegos pode aumentar a suscetibilidade e a contaminação e a replicação do vírus ali naquele organismo. Ou seja, tem todos os ingredientes, né, necessários para formar um bolo de contaminação. Então, nesses mercados asiáticos, eu tenho várias diversidades de espécies de morcegos, muitas em condições de estresse. Então, tenho diversidade, condição de estresse, aumento da densidade do hospedeiro, que é só um, não preciso de outro hospedeiro, então é só um morcego. Então, eu aumento a taxa de contato, aumento a transmissibilidade do patógeno. Então, tudo isso no mercado, numa condição não comum. Então, por isso que lá foi tipo um catalisador, né, que a gente aprende em química, tem aqueles elementos que deixam a velocidade da reação mais rápida. Um mercado desse de consumo de vida silvestre é um catalisador de possíveis surtos de doença zoonóticas, que são transmitidas, ou zoonoses, são transmitidas por animais. Para o próximo, por gentileza.
Então, e por que nada acontece com morcegos? Como eu disse, né, tem várias espécies de morcegos, alguns super legais, frugívoros, se alimentam de plantas, outros, né, se alimentam de sangue, os hematófagos, mas ao longo da história evolutiva desses morcegos, eles desenvolveram propriedades metabólicas e um sistema imunológico, né, respostas imunes que são insensíveis aos efeitos patógenos de vírus, como o coronavírus. Então, não é culpa deles terem esse vírus. Não, é culpa nossa, a gente tá lá e comê-los, né? Invadir o habitat natural deles e se alimentar deles. Mas, assim, para eles, tá tudo muito bem, obrigado. Então, não é culpa dos morcegos essa infecção. Eles são apenas um caminho, um mensageiro que podem chegar essas doenças na gente. Para o próximo slide. E o que tem a ver conservar o meio ambiente com pandemia, com novas possibilidades de... O que está relacionado com o que a gente está vivendo hoje? Eu conservar meio ambiente, eu trabalhar para conscientização da questão ambiental. Bom, está tudo muito ligado. Eu trouxe esses 3 mapinhas aqui, ilustrando apenas o vírus, alguns vírus da família do coronavírus. Então, eu tenho aqui o coronavírus alfa, no canto superior esquerdo, representado em rosinha, onde ele ocorre no mundo. Vários países, vários mesmo. Já tem notificação da ocorrência desse vírus. Lembrando que isso é porque a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe, né? Aqueles países que a ciência não é valorizada, tipo o Brasil. Então, eu não tenho muito conhecimento. Então, pode ter o vírus lá, mas não se sabe. Então, esses mapinhas ilustram onde diferentes classes, diferentes espécies de coronavírus existem no mundo. Eu tenho aqui o coronavírus alfa, da família coronavírus em rosa, muita ampla distribuição, e o beta, onde ele ocorre, mais restrito aqui, mas também bem dissipado no mundo. E onde os dois ocorrem, está representado em verde. Então, vírus existem em qualquer lugar. O próximo, Vanessa. A diversidade de morcegos, que é o mensageiro, eu tenho vírus, tenho morcego. Isso é só um exemplo do coronavírus, né? Tem vários outros tipos de doença. Olha aqui nesse mapa a diversidade de morcegos do mundo. Quanto mais vermelho, maior a minha diversidade de morcegos, maior número de espécies, né? Diversidade, maior número de espécies. Então, assim, eu mostrei para vocês aquele mapa anterior. Mostro esse, dá para ver essa sobreposição. Então, eu tenho vírus, tenho o carregador, o mensageiro dele. O que falta para acontecer a pandemia é muito pouco, é só eles terem contato com o ser humano. Esse é só um exemplo de uma doença, mas existem várias. Então, a ecologia, como eu trouxe aqui nesse artigo que saiu numa importante, né, uma das mais importantes, prestigiadas revistas científicas do mundo, é que a ecologia e a economia têm que caminhar de mão dada para a prevenção de novas pandemias. Por quê? Porque os vírus vão estar ali, a biodiversidade também. Cabe a nós ou não a consciência de degradar ou de interferir em sistemas de equilíbrio. Mais ou menos essa a intenção, mas eu vou explicar um pouquinho mais no próximo slide. Pode passar, Vanessa. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia aqui, que ocorre aqui na América do Sul, em grande parte no território brasileiro, ela é uma região com maior diversidade de vírus do mundo. Do mundo, assim, ela é a maior diversidade de espécies em muitas espécies, mas em vírus também. E esses vírus, até então, estão em equilíbrio com os seus hospedeiros. Como eu já disse, assim, ao longo da palestra, né, o curso da evolução desenvolveu nesses hospedeiros respostas imunes, respostas que conseguem controlar os efeitos danosos desses patógenos nos organismos desses hospedeiros. E tá tudo bem, obrigada. A partir do momento que há o acúmulo, desmatamento, garimpeiros e a intervenção humana na floresta, esse sistema que estava em equilíbrio pode entrar em desequilíbrio e ocorrer a quebra de barreira, que é passar a infectar os humanos. E isso já foi provado cientificamente, testado e quantificado. Por exemplo, esse estudo que eu trouxe aí, isso aqui é de 2015, mas possivelmente tem estudos mais recentes, que 1% de floresta derrubada por ano, os casos de malária
aumentam em cerca de 23%. Então, esse é o número de 2015. Imagina agora com esses níveis de desmatamento recordes que estamos passando. Então, assim, de 1970 a 2015, também é um dado um pouco antigo, deve ter dados mais novos, o desmatamento reduziu 20% da floresta amazônica. Então, ligando as coisas, aumento do desmatamento, eu também tenho um aumento de possíveis pandemias. Eles estão diretamente correlacionados. Isso, como eu mostrei para vocês, pode ser quantificado matematicamente. Para 1% de floresta derrubada por ano, os casos de malária aumentam 23%. Então, é essa relação que eu tentei trazer para vocês, como que destruir o meio ambiente, como a interferência humana em sistemas naturais estão diretamente, né, em termos até quantificados, relacionados à epidemia. Próximo. Bom, a ciência caminha a passos curtos, né? Não existe a evolução das saltos, é bem passos curtos. Mas tem muita coisa que nós vamos descobrir ainda, mas como eu já disse, já existem várias, a quantidade na literatura de evidências é suficiente para a gente confirmar, sem sombra de dúvidas, que prevenir o desmatamento e principalmente essa transição de animais silvestres entre continentes, países, principalmente, é um caminho necessário e primordial para a prevenção de novas pandemias. É claro, né, que tudo está interligado, políticas públicas, enfim, várias conscientização, educação ambiental, mas esse é um caminho, uma legislação ambiental eficiente e políticas públicas que visam minimizar ou reduzir ao máximo que conseguir essas duas práticas, principalmente desmatamento e esse tráfico, né, de animais silvestres, são fundamentais, tanto para novas epidemias, quanto também para frear um pouco as mudanças climáticas, que também colocam em risco a nossa persistência como espécie, a nossa sobrevivência enquanto espécie, porque se o planeta continuar com essas mudanças nesse ritmo, dificilmente nós vamos permanecer aqui como espécie, né? O caminho da extinção seria o mais provável. Bom, o próximo. Como eu disse, ainda temos um longo caminho. A epidemia tem 2 anos, né? Então, assim, e muito já foi feito em curto espaço de tempo. Isso mostra os avanços científicos. Nós sabemos muito, mas ainda nós vamos descobrir muitas coisas ainda. Eu trouxe só um exemplo com uma outra epidemia também, do HIV, que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. A AIDS, assim, teve seus primeiros registros, alguns falam em 1960, mas que o vírus foi, de fato, identificado, parece-me que foi em 1980. E só em 2014, eu ressaltei aqui, em vermelhinho aqui embaixo, esse artigo da Science, ele mostrava como que foi, mecanisticamente, a propagação e os diretores, né, os causadores os catalisadores, digamos assim, da epidemia de HIV em populações humanas. Então, assim, o coronavírus, a gente tem muita coisa para descobrir ainda há muitas lacunas de conhecimentos a serem preenchidas. O que ele tem, tanto em termos de saúde, esses danos são permanentes, quais são as suas correlações com outras patologias, até em termos de como que foi, de fato, a rota da transmissão. Até porque, né, a China não é uma democracia que tudo é aberto, como são as democracias. Por exemplo, a epidemia, traçando um paralelo, né, a epidemia de vírus que teve aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde disponibilizou os dados para o mundo todo, e ficou muito claro, ficou muito transparente, como que foi, de fato, todo o processo de desenvolvimento dessa pandemia. Essa epidemia de Zika vírus e sua correlação com a microcefalia e tudo mais, porque teve um sistema transparente, né? Como vocês devem estudar em história e geografia, a China é um outro sistema político, então isso dificulta um pouco também de entender como que foi como que isso ocorreu, todo o caminho. Então, a ciência já descobriu muita coisa, nós sequenciamos em tempo recorde o genoma do coronavírus, isso possibilitou vários avanços, como, claro, a criação de vacinas também em tempo recorde, mas nós ainda vamos
descobrir ainda aos poucos. Eu trouxe só esse exemplo, que a AIDS começou em 1980, né, teve o seu boom, e em 2014 cientistas ainda estavam traçando esse caminho de como foi todo mecanicamente esse boom na espécie humana. O que é certo é o seguinte, pode passar para o próximo, Vanessa. Que máscara funciona, então esse é um mecanismo barato, o isolamento também é fundamental. Lavar as mãos, não sei se vocês sabem, mas na Segunda Guerra Mundial, uma enfermeira que introduziu o hábito de lavar as mãos, ela salvou milhares de soldados só com essa prática. Então, assim, nós como espécie humana, ao longo da nossa evolução, nós sabemos que lavar a mão é um mecanismo extremamente eficiente para a sobrevivência, então lavar as mãos funciona. As vacinas, independentes de quais são elas, se é Coronavac, se é da AstraZeneca, elas funcionam, e isso a gente, enquanto história humana, a gente tem provado isso a duras penas, que ficar sem vacinar é pior para a nossa persistência quanto espécie, como humanidade. E, como eu tentei deixar claro aqui para vocês, a preservação do meio ambiente, a manutenção dos sistemas naturais e seus processos dinâmicos e os processos naturais que estão ali em perfeito equilíbrio são fundamentais para que novas pandemias como essa surjam e nos acometam. E então, é isso. Tentei ser um pouco clara e resumida, espero que tenham gostado. Próximo, eu gostaria de agradecer. Pode passar para o próximo, Vanessa. A todos da escola que tiraram esse tempinho para nossa conversa, né, todos da escola Francisco Cândido Xavier, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Vanessa, como a Vanessa já disse, ela foi minha professora no ensino médio, foi muito bom tê-la como professora, bem inspiradora, e gostaria de agradecer a FAPESP, né, que é a Fundação de Fomento aqui do Estado de São Paulo, e a Unicamp, onde eu estou desenvolvendo minhas pesquisas agora. Muito obrigada, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigada, Cibele, com certeza foi muito interessante, muito importante essas colocações, né, que você fez aqui para a gente, e isso mostrou o quanto é importante, né, o investimento em educação e ciência, né, porque realmente esse é o caminho. Só através da educação e da ciência é que a gente vai desenvolver, né, e que a gente vai entender como lidar melhor com essas questões ambientais e também com essas questões de, até mesmo, de transmissão de doenças, né, quando surgem novas doenças. Então, assim, esse é o caminho. O país que investe em educação de qualidade e pesquisa são países que vão estar sempre à frente, né? Agora a gente vai abrir para o chat, né? Tem algumas perguntas aqui, ó. O Jefferson, ele perguntou, para a década recente, o que os cidadãos podem fazer para alinhar a sustentabilidade, a profilaxia, ou seja, a prevenção dessas viroses? Então, acho que como essas questões, principalmente pandemia, meio ambiente, geralmente a gente pensa que são ações coletivas, isso realmente, né? Funciona melhor quando nós agimos no coletivo, que ações individuais às vezes não surtem resposta, mas podem surgir também. O que eu tenho verificado é que, assim, isso é o meu pensamento pessoal, né, não é o que está certo, mas é que nós podemos boicotar essas empresas, nós como consumidores, né, quais são os principais gatilhos para o desmatamento, pelo menos aqui que a gente vê no Brasil? Pecuária, soja. E essas empresas, esses grandes latifundiários, desmatam grandes quantidades. Mas nós, como consumidores, nós temos o poder na mão. Nós estamos aqui no final da cadeia produtiva. Se não tem consumidores, eles não produzem. Então, nós podemos ter ações mais ecologicamente corretas e mais sérias. Olha, essa empresa que eu consumo essa soja, ela preserva ou ela só desmata? É uma coisa que está tendo muito na Europa, por exemplo. Lá, assim, as pessoas não compram... Carne do Brasil é muito mal vista, por exemplo, porque o Brasil é visto como um país que... É visto não, né? É a nossa realidade. Que não está nem aí para as questões ambientais. Então, assim, nós como consumidores, nós temos esse poder na mão de agir individualmente e isso, juntos,
refletir no coletivo. Então, assim, vamos aliar a sustentabilidade, comprar de empresas sustentáveis, que tem, ou comprar de consumidores locais que preservam ali os orgânicos, ou eu sei que isso, né, é difícil falar porque ainda tem um custo elevado, mas tentar pesquisar antes de comprar. Coisa de 5 minutos, né? Hoje na internet você pode pesquisar aquela empresa que você compra o seu frango no supermercado, e isso tem um total impacto, porque nós vivemos um ciclo, né? Cadeia produtiva, consumidor e meio ambiente. Então, assim, foi isso que veio na minha cabeça agora, mas tem, claro, né? Tem várias ações, como a Vanessa disse, educar as pessoas, né? Para que elas também levar um pouco conhecimento que a gente tem, para que elas tenham essa consciência também, eu acho que é fundamental. São trabalhos de formiguinha. Tá. Vamos ver mais mensagens. Tem uma mensagem do Alex, é o nosso professor de física. Ele está dizendo, além de ser uma live do meu amado Chicão, foi ministrada por uma ex-aluna da minha amada UFV. Parabéns, Cibele. Obrigada. Vamos ver mais? Só complementando aqui, também concordo com a Natália Flores, também valorizar a ciência, politização não leva a nada, né? Se a gente também investisse em educação, a gente não estaria discutindo cloroquina e vermectina, a gente saberia a diferença entre protozoários e vírus, e sabendo a diferença entre in vitro e in vivo, né? Então, assim, acho que também realmente valorizar a ciência e a educação também é um caminho. Concordo aqui com o comentário anterior da Natasha. Mais uma colocação do Alex. Além de todo o problema causado pelas faltas de ação pública, a situação atual mostra também a má qualidade da cultura científica em nosso país. Com certeza. Eu acho que isso também é até um erro da academia, né? Às vezes a gente fica conversando só entre a gente e falta levar para a comunidade escolar, para a nossa sociedade. Então, a pandemia, assim, deu para ver claramente essa lacuna, né, entre sociedade e academia, mas eu sinto que está melhorando, sabe? A gente consegue, por exemplo, a gente não veria, ao meu ver, há uns 4 anos atrás, uma doutora em microbiologia depondo na CPI, como nós vimos ontem. Então, acho que está melhorando. Mas, claro, o letramento científico, volto a dizer, por exemplo, se a gente tivesse o mínimo necessário, as coisas seriam diferentes. Por exemplo, se um medicamento funciona in vitro, não significa que ele vai funcionar em vivo. Isso é só um exemplo básico. E a população não sabe disso, né? Que a diferença de que tem todo um sistema ali controlado. Tudo isso é questão de letramento científico, que o nosso ainda está bem no início ainda, mas nós vamos conseguir, eu acho, melhorar isso. A Cristiane Monteiro, ela colocou que popularizar a ciência a partir da educação, a escola é ferramenta muito importante para essa função, e momentos como este de discussão são essenciais. Concordo plenamente. Ainda bem que a gente aprendeu a fazer isso, né? Essas lives, essa maneira de estar perto, mesmo estando longe, acho que é fundamental. Então, assim, obrigada pelo convite. Eu acho que essas discussões são realmente necessárias e fundamentais para esse letramento científico que o país tanto precisa. Sim, ela colocou também que precisamos estreitar as relações dos estudos científicos nas universidades e a população. Com certeza, interferência, principalmente quando tem interferência, o conhecimento passa a ser enviesado. Isso é um risco à construção de um conhecimento livre, independente e de qualidade, né? E é isso, também concordo. A Natália, ela colocou que é preciso contribuir, né, promover condições da aplicabilidade da ciência e não impor barreiras ideológicas. Aplicabilidade. Bom, eu discordo um pouquinho que nem tudo que você produz, né, a ciência em si, ela é aplicável. A ciência é básica, e essa ciência básica é fundamental também para que processos aplicáveis, né, aplicáveis eu acho que ela fala aí do ser humano, sejam descobertos, né, porque, por exemplo, um cientista está estudando
como que a mitocôndria funciona. Isso é ciência básica pura, não tem nenhuma aplicabilidade, mas uma indústria farmacêutica que vai desenvolver um fármaco lá na frente, ele vai precisar saber como que a mitocôndria funciona para poder entender os mecanismos de ação. Então, ciência básica, às vezes, não requer aplicabilidade. Não tem aplicabilidade, mas ela é fundamental para geração de conhecimento e avanços científicos em diversas áreas aplicáveis. Então, é isso. Nem tudo que a gente produz é aplicável. O que a gente estuda é aplicável. A Edna colocou que nos falta muita informação para compreender e ter mais atitudes que são individuais, mas fundamentais para esse trabalho de formiguinha. Temos a luz no fim do túnel. Com certeza, a gente está caminhando, até como nação nós somos muito jovens, como continente também nós somos muito mais jovens, né? Mas você já vê esse movimento no continente europeu, sabe? As pessoas lá, assim, por exemplo, como eu disse, né? Esses boicotes a produtos que não têm uma origem ambientalmente correta, o número de vegetarianos está crescendo bastante, não que eu quero incentivar o vegetarianismo, só falando para a gente ser consciente quanto às nossas escolhas, mas o consumo, lá você não vê esse negacionismo pelo menos assim, em grande parte da Europa, como esse negacionismo quanto vacina, será que, vou deixar de vacinar meu filho por fake news? Isso é uma coisa que a gente vê mais na América, não nem falo Brasil, mas no continente americano, né? Uma coisa que você ainda vê muito nos Estados Unidos, pessoas que não querem vacinar seus filhos por causa de vacina, e precisou vir uma pandemia nesse nível para a gente valorizar as vacinas. Então, assim, temos luz no fim do túnel. Eu acho que como nação, como sociedade, nós somos um pouco mais jovens, né, que os europeus, mas eles têm mostrado para a gente, assim, que dá para fazer, que a sociedade pode se organizar e se mobilizar para políticas públicas ou decisões mais ambientalmente corretas e que surtem efeito ao longo prazo. Ela colocou que vegetarianismo. Sim, acabei de falar, assim, é um assunto polêmico que se a gente fala que a gente está incentivando, né? E sabemos que tem várias coisas envolvidas com essa dieta. Mas, assim, como indivíduo também eu tenho pensado, eu acho que é uma prática uma decisão super ecologicamente correta, né? A carne ainda é um dos grandes fontes, né, um dos grandes motivos de desmatamento, a pecuária extensiva. Então, assim, cada vez mais, como eu disse, aqui no Brasil também está crescendo muito o veganismo, o vegetarianismo, e a gente está vendo pessoas indivíduos, né, que decidem nessa prática e que surtem efeito a longo prazo. Você deixando de consumir carne, você, com certeza, contribui para uma redução de desmatamento para pecuária. A Isabelle Santos, acho que é a nossa aluna, ela colocou parabéns, amei a explicação. A gente tem muitos alunos acompanhando também, Sibeli. Que bom. O Jefferson colocou que precisa ter mais práticas de sustentabilidade na agricultura e pecuária e não apenas volume de produtividade. Com certeza, mas aí a gente também precisa de políticas mais duras que regulamentem. E a gente está indo infelizmente, Jefferson, a gente está indo pelo caminho totalmente contrário. Algumas coisas que a gente demorou anos a conseguir, estamos vendo vários retrocessos, mas tem esperança que a gente volte para o caminho que a gente estava. E tem também a questão de entender, né, que não necessariamente o desenvolvimento econômico, ele pode sim estar alinhado com a questão da sustentabilidade, né? Até muitas empresas têm entendido isso. Então, é importante também que os governos, eles tenham essa consciência, né? Porque eles interferem também, de certa maneira, no que pensa a população. Exatamente, não são coisas mutuamente exclusivas, né, que você tem que ter você tem que desmatar para conseguir produtividade, igual isso que ele disse, eu posso conciliar práticas sustentáveis e ter meu produto ainda, né, não degradar tudo. Então, acho que não essa falsa dicotomia é que nos leva ao fracasso ambiental. Não é uma dicotomia, são soluções totalmente possíveis de serem conciliadas. A Elaine colocou, Sibeli, você poderia colocar o capitalismo versus ambiente e ciência? Seria o meio ambiente aí, no caso, né?
Isso. Então, assim, o capitalismo está totalmente ligado a esse paradoxo, né? Uma sociedade cada vez mais consumista, que a todo custo, né, ter o seu carro, que emite, que é super poluente, individualista, né, que quer consumir mais e mais. Isso implica diretamente os meios de produção, né? Então, assim, se eu tenho uma alta demanda, uma sociedade super consumidora, eu aumento, né, tem uma pressão nos produtores, e isso vai gerar impacto ambiental, com certeza, porque eles têm que emitir CO2 para a atmosfera e tudo mais. Eu tive um exemplo, assim, tanto que esse capitalismo é desenfreado, né? Eu estava fazendo um trabalho na Chapada dos Veadeiros, e há uns 5 anos atrás, para quem conhece, no estado de Goiás, bem no centro-oeste ali do Brasil, próximo de Brasília. E até 5 anos atrás era uma área super preservada de cerrado, uma área para quem buscava refúgio ambiental, assim, várias cachoeiras maravilhosas. Quem queria se desligar um pouco dessa correria do mundo moderno, iam muitos para lá, muitos políticos iam para lá passar o final de semana, e era uma comunidade muito antenada com as questões ambientais, né? Ali a cidade de Alto Paraíso é só um exemplo, tá, gente? Tem muitos veganos, vegetarianos que sabem que o meio ambiente ali é a fonte de renda para eles, e preservá-lo ali era o caminho. Tá, aí teve a pandemia o ano passado. Gente, eu voltei lá esse ano para fazer um outro trabalho. O pessoal sabe, todo mundo quer ter seu refúgio no meio daquele santuário, e constroem, assim, degradam para construir aquelas casas maravilhosas, degradam, assim, sem nenhum planejamento ambiental. Não sabem se ali tem uma nascente ou não, como que vai interferir essas construções, e sim, a explosão imobiliária tá gigante, destruindo uma porção de cerrado ali super considerável ainda, que era um grande refúgio, né, de áreas nativas ainda. Então, assim, essa demanda por quero consumir, quero ter meu espaço lá naquele lugar, vai nos levar um caminho sem volta, se a gente não pensar nossas ações, o que é, por exemplo, um tênis que você compra, uma calça que você compra, quantos litros de água não vai? E quantas calças você compra um ano, um exemplo. Então, tem que estar tudo relacionado, a gente tem que pensar, fazer escolhas conscientes. Eu posso usar uma roupa da minha irmã, ou comprar em brechós, usar roupa de segunda linha, né? Na Europa também, voltando, é muito comum esses second hands, né, que é roupa de segunda mão. Então, tá tudo interligado, acho que a gente tem que tomar, todas as nossas decisões têm que ser mais pensadas e não impulsionadas por um clique na sua rede social, né, que hoje a gente vê esse impulso do capitalismo. Bom, é isso. O Frediano colocou, os corredores de florestas são alternativas viáveis tanto para os biomas quanto para os produtores rurais? Qual é a importância desses corredores? Então, não é bem floresta, né? Por exemplo, o Cerrado não é uma floresta, mas esses corredores de áreas nativas, né? Seja o bioma que for, pode ser uma caatinga, né? Que não é floresta, é uma mata seca, né? Ou o Cerrado, que é bem campestre, tem essas vegetações campestres. Essa manutenção dos corredores naturais permitem, né, que a fauna, principalmente, os polinizadores, que são essenciais, se disperse por ali, mantendo, né, um certo equilíbrio, não tanto quanto se toda a área fosse mantida, mas permite esse fluxo de polinizadores, que são essenciais para a manutenção das espécies nativas de frutíferas, de outros animais, a fauna, principalmente a fauna nativa, permite que a fauna trafegue por ali. Além disso, esses corredores são fundamentais, muitas vezes, para, aí chamamos, né, de mata de galeria, mata ripária, para a manutenção dos cursos d'água. Então, manter esses corredores é uma alternativa viável. Há controvérsias na literatura, mas que acho que ela traz mais benefícios do que malefícios, mas que realmente é necessária a adoção e fundamental até. Com certeza, esses corredores são sustentabilidade. Você está mantendo ali seu tráfego de polinizadores, dispersores, naquele fragmentinho ali, você pode ter vários serviços ecossistêmicos sendo mantidos, como a preservação de nascentes de água e, novamente, a manutenção desses polinizadores e a presença de espécies nativas frutíferas ou não, enfim. A Maria Isabel colocou, espetáculo de menina, doutora Sibeli. Responde a tudo com tranquilidade e conhecimento de causa. Até parece, estou muito tranquila não, mas
Estamos tentando, professora Maria Isabel, obrigada. E a Daniela Dominici, estamos muito longe de uma sociedade sustentável, que pena. Sim, mas a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, como a Vanessa disse, eu acho que se a gente conscientizar essas novas gerações que estão vindo, há possibilidade, e tem muita gente se conscientizando, é que às vezes a gente vive numa bolha e não vê isso, mas eu acho que as pessoas estão muito mais conscientizadas agora, porque na década da minha mãe, por exemplo, né? Então, acho que se a gente continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, a tendência é só crescer, uma sociedade mais sustentável. Maria Isabel, falta conscientização na questão do consumismo e do reaproveitamento de materiais. Muitas das vezes chamamos de lixo. Com certeza. A questão da reciclagem também no Brasil não é tão arcaica ainda, né? A gente nem faz coleta seletiva, tem muitas cidades que não fazem coleta seletiva, a gente não ensina nossas crianças a separarem o material desde pequeno, mas, como eu disse, né? Acho que eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu acho que nós, como nação, nós somos muito jovens, há iniciativas como essas bem-sucedidas, no meu conhecimento, né, no meu pouco conhecimento de Brasil, em Curitiba, Porto Alegre, que já tem a separação da coleta seletiva e tal. Então, acho que como nação, a gente vai chegar nesse ponto, que todo o lixo vai ser separado e reciclado, mas vale conscientizar as crianças ainda, enquanto sociedade, já que políticas públicas a gente está um pouco escasso, nosso trabalho ainda é conscientizar as gerações futuras. Sim, com certeza, né? É o nosso trabalho, né? Eu como pesquisadora, né, trabalhando nessa área de ciência, e o nosso como educadores, né? Trabalhando diretamente com os nossos alunos, com os pais desses alunos, né? Com a nossa comunidade em si. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, acho que é isso. Né? Acho que eu li quase todos os comentários. A Edna colocou sim, consumo consciente gera benefícios. A Alessandra, Cibele expõe o assunto com clareza, arrasou. Obrigada, Alessandra. E tem algumas outras mensagens dizendo que gostaram muito da live, da apresentação. Parabenizando. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma consideração? Que queira perguntar? Vamos ver. Bom, então, encerrando, né, o nosso encontro de hoje, eu acho que, assim, foi um encontro breve, mas foi muito proveitoso, né, desse momento que a gente teve aqui, com certeza, a gente aprendeu muita coisa, né, a gente pôde também expor as nossas opiniões, o que a gente acha, né, do que está acontecendo, essas questões ambientais, que está, assim, muito atual, né? A gente tem visto muito nos jornais, quem acompanha, né? Até mesmo nas redes sociais, o debate ele é muito grande acerca disso, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, que o nosso país está enfrentando uma pandemia que infelizmente, está descontrolada, né? E também tem muitas questões políticas, né? Que isso está gerando, assim, muitas discussões, né? Às vezes discussões boas, às vezes vai para um lado, assim, não muito bom, né? Um lado muito negativo, mas a gente entende que a população brasileira, ela é muito diversa, né? E a gente acredita num futuro melhor, a gente acredita que a gente vai conseguir
superar todos esses desafios. E vamos lá, né? Vamos cada um fazendo a nossa parte. Muito obrigada, Cibele. Quero de novo agradecer, tá? No meu nome, no nome dos professores da área de biologia, que são o Jefferson, a Cristiane, a Wilza, a Lidiane Araújo, a Lidiane Rodrigues, tá? Muito obrigada. E muito obrigada a todos que participaram. Eu que agradeço novamente, Vanessa. Para mim é um prazer estar aqui. Espero, né, que no futuro não muito distante possamos ter esses encontros presencialmente, como é bom, né, ver as carinhas curiosas, ou não, mas ver essa troca realmente presencialmente. Agradeço você, ao Jefferson, a Cristiane, a Ilza, as Lidianes, todo mundo da equipe de ciências. Realmente, como acho que foi o Alex que colocou, e ter professores incentivadores muda muito a carreira da gente, você foi realmente uma delas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse debate é necessário, né? O letramento científico é necessário, e foi um prazer estar aqui. Espero que tenham conseguido passar um pouquinho para vocês. Mas é isso, estou aí à disposição. Sempre que precisarem, podem me chamar. E muito obrigada, gente, por esse momento que vocês passaram aqui com a gente. Obrigada. Pessoal, o Celso colocou aí no chat um link para vocês colocarem a presença, né? E também para colocar o e-mail de vocês, que depois a gente vai fornecer um certificado, tá? Desse encontro, tá bom? Não esqueçam de colocar a presença aí. Muito obrigada. Obrigada e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.